E aí menininhos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caveira Tech. Meu nome é Guilherme e nesse vídeo nós vamos fazer a tão pedida aula de SQL Injection manual, né, na mão, na munheca, né? Porque assim, porque fazer com Ravi já é coisa de Lammer, que não sei o que, não sei o que, quero aprender a fazer na mão. Bom, pessoal, calma lá, né? Não é bem assim. Nenhum hacker, nenhum, né, faz SQL Injection na mão, né? A não ser que seja um caso especial que ele precise mostrar aquilo para alguém ou em algum caso que alguma ferramenta não está funcionando, aí ele vai desenvolver, né, alguma ferramenta, alguma automação para fazer isso. Por quê? Porque o SQL Injection, quando ele é feito na mão, é porque ele cai no caso mais simples, né, que é o Union-Based, ou no máximo aí um Error-Based SQL Injection, e aí o cara consegue fazer na mão. Fora isso, tem que ser feita uma ferramenta, né? Por quê? Porque são centenas, muitas vezes milhares de requisições que você precisa fazer para conseguir capturar o banco de dados, né? E aí você precisa automatizar isso, né? Então tem que ser feita uma ferramenta, né? Não tem jeito, né? Você pode saber tudo como foi feito tal, tal. No final você vai ter que desenvolver uma ferramenta. E é por isso que existe o SQL Map, é por isso que existe o Ravish, né? É por isso que existem outras ferramentas aí de automação do SQL Injection. Porque o SQL Injection ele é um processo trabalhoso, né? Na maioria dos casos, se for um blind SQL Injection, né? Um time-based blind SQL Injection também, né? E você precisa de ferramentas para te auxiliar nisso, né? Em casos simples, como é esse caso que eu vou mostrar agora, que é o Union-Based, né? Você pode tranquilamente fazer manual, né? Mas nesses casos, qualquer outra ferramenta básica vai conseguir fazer, né? Porque não tem segredo nenhum, né? Então, é importante você saber fazer manualmente, porém você nunca vai conseguir se livrar das ferramentas, né? Então, de todo jeito, mesmo que você saiba fazer manualmente, você não vai conseguir se livrar das ferramentas, né? Aí você fala assim, mas então o que é ser um hacker de verdade e tal? Lógico, se você quiser dominar, né, aí você precisa estudar muito mais a fundo, né? Você precisa entender como é que é feito a union-based, a error-based, time-based, né, blind SQL injection e o blind SQL injection também, né, no comum. Então você precisa entender, né, pelo menos esses 4 tipos principais aí de SQL injection, né? Entender como eles são feitos, como que é feito dentro da ferramenta, né, do SQL Map. Uma grande fonte de estudos pode ser o SQL Map, né, já que ele é open source. E aí você consegue de dentro do SQL Map entender como isso funciona, né? E aí que a partir daí, caso você utilize uma ferramenta e não deu certo, e mesmo assim você perceba que existe uma possibilidade de SQL Injection, você vai conseguir fazer o tuning, ou você vai conseguir fazer ali algumas modificações manuais, né, algumas modificações que vão te direcionar, né, a conseguir fazer aquele SQL Injection naquele local, né, principalmente se for protegido por um OAuth, um Web Application Firewall, ou tiver algumas limitações que as ferramentas muitas vezes não vão perceber, né? Mas a inteligência humana sim vai perceber e aí você vai conseguir contornar tudo isso, né? É para isso que você precisa ter esse conhecimento de fazer o SQL Injection na mão, né? Então, mas tudo tem que ter um começo, né? Então vamos começar aqui do básico, que é Union-Based SQL Injection, né? Antes gostaria de dar um recadinho, se você quiser se profissionalizar aí em segurança da informação, queria que você conhecesse meus cursos aqui na Solid, solid.com.br/treinamentos. Então tem alguns cursos aqui profissionais em segurança da informação e hacking que eu ministro, baratinhos, né? Os cursos mais completos e baratos do Brasil na área, né? São realmente muito baratos aí para que fiz para que qualquer um pudesse fazer, né? E ao mesmo tempo esses cursos me possibilitam trazer essas videoaulas aqui para vocês, né? Mais frequentemente. E aí vamos lá para a aula, né? Então eu estou aqui no site aqui testephp.acunetix.com, né? testephp.acunetix.com. E esse site aqui é um site fornecido pelo Cunetix. Primeiro, se você está vendo essa aula e não sabe nem o que é SQL Injection, pode parar por aqui e voltar para as aulas anteriores, né? Então, eu vou deixar a lista, né, o playlist aí das aulas sobre vulnerabilidades web para você aprender o que é um SQL Injection, o que é um banco de dados, como que funciona o SQL Injection, etc, né? Você só vai poder ver essa aula aqui depois que você ter esse background aí,
esses conhecimentos prévios, senão você não vai conseguir entender muita coisa, né? Então, beleza, estamos aqui no site, aí tem diversas vulnerabilidades colocadas propositalmente aqui pela Connectix, né? E vamos procurar aqui um SQL Injection. Então tem esse aqui, Browse Categories, né? Aí tem aqui Posters. Cliquei aqui em Posters. Aqui em cima eu já vi que tem uma passagem de parâmetro aqui pela variável cat, né? Pelos parâmetro cat aqui, né? E aí tá passando 1. Então tá listando os produtos de categoria 1, que são os posters, né? Se eu passar aqui o 2, ele vai me listar os produtos de categoria 2, que são as paintings, né? Que são as pinturas aqui, né? Se eu passar o 3, ele não me mostra nada. Provavelmente só tem essas duas categorias mesmo, né? Então vamos voltar lá para o 1, né? E aí se eu passar uma aspas simples aqui, em vez do, do número 1, né? E dar um Enter, ele vai dar um erro de sintaxe SQL, né? Ou seja, o site não conseguiu entender o comando SQL que era para ser passado para o banco, né? E aí o banco respondeu com um erro, né? E esse erro foi mostrado para a gente aqui, ó. Falou, teve um erro de sintaxe, né? Do MySQL Server, né? Próximo às 3 aspas aqui, né? Aí se você colocar aqui além aqui pode ver que virou um porcentagem 27. Então quando você coloca uma aspas, alguns navegadores, né, vai depender aí, vão transformar isso em hexadecimal, né? Então isso aqui é um equivalente em hexa para aspas simples. Se eu passar um espaço e a pode ver que ele vai preencher também, ó, vai ter uma porcentagem 20, né? Então, assim, o equivalente para aspas simples é porcentagem 27 e o equivalente para espaço é porcentagem 20, né? Então, alguns caracteres aqui, se não forem letras e números, né? Deixa eu ver aqui. O coisa não foi transformado, né? Se que não for letra e número, muitas vezes ele é transformado nesse formato URL encoded, né? Para hexadecimal, né? Então aqui eu pode ver que ele apareceu aqui, ó, AA, né? Então aqui a gente percebe que a gente consegue injetar comandos SQL, né? Então já está caracterizado aí uma vulnerabilidade SQL injection, né? A gente colocar aqui novamente vai funcionar, beleza? E a primeira coisa que a gente precisa fazer num SQL injection, pelo menos no Union Based, é tentar descobrir quantas colunas existe nessa tabela, né, das categorias aí, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar um order by, né? Order by. O que isso significa? Que a gente quer ordenar essas informações que estão sendo mostradas aqui, né? Os posters aqui, ó, por uma determinada coluna. Cada coluna é uma informação, né? Então, uma coluna pode ser o nome, outra coluna pode ser o pintor, outra coluna pode ser a data, outra coluna pode ser a URL da imagem, outra coluna pode ser, sei lá, a descrição daquela pintura, né? Então, assim, cada coluna vai ter uma informação diferente sobre essa pintura. Então, a gente pode ordenar, né? O que é ordenar? Ascendente ou descendente, né? Ordem alfabética ou ao contrário disso, né? Então, você pode ordenar pelas informações, né? Então, vou poder ordenar pela coluna 1, order by 1, né? Pode ver que ele substituiu aqui os espaços por porcentagem 20, né? Porcentagem 20, porcentagem 20. E aqui eu ordenei pela coluna 1. Ele me mostrou aqui, beleza. Eu posso vir e falar, ó, ordeno pela coluna 2. Deu certo, ordeno pela coluna 3. Né? E eu posso fazer isso até encontrar o número de colunas, né? Eu vou ter que fazer um brute force aqui, né? Vou tentar um por um. 4, 5, 6, 7. Pode ver que toda vez vai mudando a ordem que os quadros aparecem, porque eu estou ordenando para uma coluna diferente. O que é cada coluna? Não tenho a mínima ideia, por enquanto, né? 8, 9 e 10 e 11, né? E 12. Então isso pode ser chato às vezes, né? Você já entendeu por que é utilizada a ferramenta? Porque muitas vezes você vai ter que ficar fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daí, dependendo do SQL Injection, vai fazer isso milhares e milhares e milhares de vezes, né? Realmente, eu não estou exagerando, né? Por isso que existem as ferramentas, né? E aí, quando eu coloquei 12 colunas, ele deu erro, ó.
unknown column, ou seja, coluna desconhecida, número 12. Então quer dizer que não tem 12 colunas, tem 11, né? E aqui embaixo ele já deu um outro erro aqui, ó. Aliás, é o mesmo erro, só que aqui embaixo ele conseguiu mostrar uma informação que pode ser importante, né, no pen test, que é o caminho completo, né, para a aplicação, que é o /hj/var/www/listproducts.php, né? A gente não vai utilizar isso nessa aula, porém isso aqui pode ser que você utilize no futuro no seu pen test, né? Então isso aqui é uma informação a ser guardada. Então a gente descobriu que tem 12 colunas. Outra maneira também da gente descobrir que tem quantas colunas tem é utilizando union, né, select. Então posso vir colocar assim, ó, union select, ou seja, eu vou unir a primeira consulta, né? Então vou fazer o que para ele? Deixa eu escrever tudo de novo, não vai ficar confuso. Union select, né? É assim, ó. Então vou falar assim, ó, você pega a primeira consulta aqui na categoria 1 e une com uma outra consulta, né? E aí, o que vai ser essa consulta? Eu posso escrever aqui uma query de SQL. Porém, essa query SQL tem que ter o mesmo número de colunas que essa primeira consulta aqui, que foi buscando a categoria 1. Né? Então, se eu falar assim, union select 1, né? Estou selecionando e juntando com 1. Aliás, eu posso fazer assim, ó, A junta com A, né? Qualquer coisa, né? E Enter. Né? O que ele vai dar? Falar, ó, o select statements have different number of columns, ou seja, eu estou unindo duas queries select, porém elas têm número diferente de colunas. Então tem que igualar esses números de colunas para não dar erro, né? Então aí tem um jeito de a gente descobrir quantas colunas tem, né? Então basta eu vir colocar aqui mais colunas, né? Tipo BB, CC, vírgula, né? Então aqui, por exemplo, uni com 3 colunas e deu errado, né? Então vou fazer de um jeito mais fácil, que é com números em vez de com strings. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E 12. Vai dar errado, né? Só que se eu fizer com 11, ó, eu já sei, né? Fiz pelo order by, vai dar certo. Então fiz essa união de consultas, né? E aí aqui embaixo, ó, vai aparecer até uma coluna a mais aqui, né? Uma informação a mais, um quadro a mais, né? Se eu tirar esse Union Select aqui, só categoria 1, ó lá, ele vai até o Trees, né? Agora, se eu fizer uma união aqui, ó, ele passa do Trees e tem uma informação a mais, né? Por quê? Porque eu uni, né, isso daqui, então apareceu aqui como uma informação a mais, né? E aqui, ó, pode ver que apareceu com os números. Aqui apareceu com o número 7, aqui apareceu com o número 2, aqui apareceu com o número 9, né? Então, isso daqui, ó, são as informações, né, que isso daqui conseguiu puxar lá de dentro da minha consulta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, posso vir aqui no lugar do 7, por exemplo, escrever alguma coisa, né, por exemplo. Oi, pessoal. E apareceu aqui. Oi, pessoal, né? Se eu quiser sumir com todas essas informações que estão originalmente aqui, eu posso vir aqui no lugar do 1 aqui, colocar um -1, né? Aí ele vai descartar esse primeiro select e vai me mostrar somente apenas o segundo select, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Beleza, olha lá, mostrou, né? Sumiu todo o resto e ficou só essa parte aqui. Ou seja, aqui, ó, a gente consegue, está vendo que ele está mostrando aqui pela aplicação mesmo? Tudo que a gente quiser ele pode mostrar aqui. Então, às vezes, se eu fizer umas consultas maliciosas de dentro do banco, ele vai começar a me mostrar informação sigilosa aqui pelo site mesmo, né? Então, eu vou conseguir ficar vou conseguir pegar essas informações de dentro do banco. E ele vai mostrar aqui mesmo, né, na página, né? Por isso que esse é o tipo de SQL Injection mais fácil, porque ele vai mostrar aqui diretamente, né, para mim, né? Ele vai imprimir na tela para mim, né? Existem muitos SQL Injection que ele não imprime, né? Isso é feito através de erros, né? Erro e acerto, né? Então,
A gente faz uma consulta aqui, se der certo, beleza, a gente descobriu que aquilo ali está certo, né? Se der errado, vai dar um erro, né? Então a gente fala, não, não é isso, e a gente tem que chutar outra coisa, né? Então vai ser chutes e acertos, né? Então vai dar bem mais trabalho. Nesse caso aqui, a gente não precisa ficar chutando, né? A gente pode roubar informações direto do banco de dados e mandar ele printar aqui na tela, né? E aí, aqui no lugar do 7 eu já vi que eu posso escrever mais coisas. Do mesmo coisa que eu poderia escrever no lugar do 2, do 9. Simplesmente escolhi o 7 que está aqui em cima. Sei lá, escolhi, né? Minha preferência aqui, né? Até o 11 ele apareceu ali em cima, ó, né? Vou colocar um A aqui no 7. No 11 eu vou escrever aqui 11, né? 11. Olha lá, 11, tá vendo? Ele está aparecendo aqui em cima. Então poderia até pegar por aqui por cima, né? Também, né? Porém, vamos fazer pelo 7 mesmo, vai. Então, vou deixar um 11 aqui, né? E aqui eu vou colocar o 7. Aqui eu percebi que eu já posso pegar algumas informações. Então, tem algumas funções dentro do MySQL que eu posso usar aqui no lugar do 7. E eu vou conseguir roubar algumas informações desse banco. Por exemplo, a versão, né? Se eu passar aqui version, olha lá, ele vai me mostrar que a gente está trabalhando com o MySQL. A gente já sabia, né, que era MySQL pelos erros. E a versão é 5.1.73, né? E aqui a gente vê também que ele está usando uma versão compilada, né, para o Ubuntu, né, 10.04, né? Então aqui a gente já descobriu qual é a versão do MySQL e a versão do sistema operacional, o Ubuntu 10.04, né? Já está meio antiguinho, né? E aí, a gente pode pegar outras coisas aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui uma funçãozinha chamada @datadir, né? Ele vai me dar, né, a pasta onde estão armazenados os bancos, né, do MySQL, né, em formato de arquivos, né, no sistema de arquivos do Linux. Então tá aqui no /var, /lib, /mysql, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, current user, né, vai mostrar o usuário, a quart@localhost, né? Então uma conexão local e o nome do usuário é a quart, né? Se eu colocar aqui database, vou descobrir qual é o nome desse banco de dados. É a Quart, né? Então, pronto, pessoal. A gente já conseguiu aí pegar várias e várias informações, né? Descobrimos que o nome do banco é a Quart e descobrimos que a versão do MySQL é 5.1, né? E aí descobrimos também que o usuário também é o Quart e está rodando localmente, né? O nome do banco vai ser importante, porém a gente pode descobrir ele de outras maneiras, né? E aí a gente pode agora tentar pegar informações de dentro desse banco, né? De dentro desse banco. Mas que jeito? Bom, toda instalação do MySQL possui alguns bancos do sistema, né? Do sistema do MySQL. Então tem o banco MySQL e tem um banco Information Schema. São dois bancos que vêm por padrão, né? E nos bancos mais novos, o MySQL tem o Performance Schema, né? Alguns não têm, muda um pouco esse padrão, né? Vai depender da versão. Por isso que você saber a versão é uma coisa boa, né? Você consegue filtrar mais informações. E cada versão de banco, né? Cada tipo de banco, MySQL, Oracle, vai ser suscetível a um ataque de SQL injection um pouco diferente, né? Então é importante você conseguir identificar qual é o banco que está sendo utilizado ali, qual o DBMS, né? Que a gente fala. Então, a gente pode tentar pegar informações dentro do Information Schema, que é um banco padrão, né, do MySQL. E lá nesse Information Schema, ele traz uma série de informações de todos os bancos daquele sistema, né, para deixar o sistema no MySQL. Ele organiza o sistema no MySQL, né, ele deixa aquilo ali com uma performance melhor e tal. Ele que organiza tudo ali, né? Então tem tudo lá dentro desse Information Schema, o nome de todas as tabelas, o nome de todas as colunas, etc, né? Então de lá a gente vai conseguir pegar o nome das tabelas, dos bancos e das colunas e aí pegar as informações de dentro dessas colunas, né? Então vamos lá pegar o nome dos bancos de dentro do Information Schema. Então a gente pode vir aqui, ó, no lugar do set, a gente vai querer o Schema Name,
schema name, né? Aí depois do 11 aqui eu faço um from, a gente vai querer saber esse schema name de onde? De dentro da information schema. Information schema ponto, né? Na tabela schemata. E beleza, pode ver que ele mostrou duas entradas aqui, né? Ou seja, tem dois bancos de dados nesse sistema. O information schema e o AQuart. Aliás, podem haver mais de dois bancos de dados nesse sistema. Porém, o nosso usuário, que é o usuário AQuart, ele só está tendo acesso a esses dois, né? Dentro do information schema, ele só dá acesso a esses dois bancos, né? Pode ser que existam outros bancos e tal, porém, lá dentro do information schema que a gente está tendo acesso é só do AQuart e do information schema, né? E aí a gente pode tentar pegar o nome das tabelas de dentro do AQuart, ou seja, tem tabela de usuário, tem tabela de produtos, tem tabela de, sei lá, categorias, tem tabela de artistas, né? Vamos ver o que tem lá dentro, né? E aí a gente pode vir e pegar no lugar aqui do esquema name, a gente já sabe o esquema name, né? AQuart. A gente vai querer o table name, né? Nome das tabelas. E aí, dentro da tabela information schema, tem uma outra tabela lá chamada tables, né? E aí a gente conseguiu, ó, pegou todos os nomes de tabela dentro da tabela tables, né? Olha só o tanto de nome de tabela aqui, né? Só que aqui a gente pegou todas as tabelas de todos os bancos de dados, né? A gente pode filtrar, mais informações, né? Então a gente fala assim, eu não quero todos os nomes de tabelas, eu só quero as tabelas que forem do banco, né? AQuart, né? Que é o banco aqui dessa aplicação aqui, né? Desse site, né? E aí a gente pode filtrar fazendo o seguinte, a gente colocou aqui um where table schema é igual a AQuart. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza, é isso mesmo, né? E aí, ó, o que eu consegui fazer? Filtrei, né? Então, peguei aquelas mesmas informações, só que dessa vez eu peguei e filtrei. Se você não está entendendo isso daqui, é porque você não sabe SQL, né? É importante você estudar o SQL, pelo menos o básico, para entender como funciona a linguagem SQL, né? E aí você pode procurar aí na internet, você vai encontrar diversas informações sobre isso, né? A gente filtrou aqui e pegou só os nomes de tabelas, né, pertencentes ao AQuart. Então, aqui tem os artistas, carrinhos, né, pictures, products, users, né? Olha que legal. A gente tem users aqui, né? Então, uma tabela assim que a gente vai focar é CS users, né? E aí, só que agora a gente precisa descobrir quais os nomes das colunas dentro do users, né? Ou seja, dentro do usuário tem o quê? Tem nome, tem senha, tem nome de usuário, e-mail, etc, né? A gente pode chutar o nome dessas colunas, porém, seria mais interessante a gente descobrir quais são todas as colunas que tem lá dentro, né? Quais são os nomes delas, né? Ou também, muitas vezes, pode ser feito o ataque brute forcing, né? Caso não for possível descobrir o nome das colunas diretamente, igual está sendo aqui. Aqui a gente pode descobrir, mas tem casos que não dá para descobrir. E aí você pode chutar, fazer o brute forcing, né? Você parte do princípio que vai ter uma coluna chamada user, ou uma coluna chamada pass, né? Ou passwd, ou password, né? Você pode chutar isso, né? É que a gente quer pegar todas as colunas de dentro da tabela users. Aí, aqui eu posso vir e colocar o seguinte, ó, em vez de table name, eu quero column name, né? Column name. From information schema.columns, né? Então, agora a gente vai pegar todos os nomes de colunas dentro da tabela columns do banco information schema. E pegamos aqui todas as colunas, né? Só que, como eu disse, aqui são todas as colunas. A gente já filtrou pelo banco AQuart, né? Tá filtrado aqui, ó, where table schema é igual AQuart, né? Porém, a gente não filtrou ainda pelo nome da tabela, né? Que é user, né? Então, a gente pode filtrar aqui, ó, and, né? Coloquei um E para filtrar, né? E vou filtrar pelo table name. Table
name é igual a users, né? E beleza, filtrei só pela tabela users, né? Então ele me trouxe as seguintes colunas: uname, pass, cc, address, e-mail, name, phone e cart, né? Então ele me trouxe todos os nomes, né? Então posso vir aqui e anotar, né? Uname, pass, cc, address, e-mail, name, phone, cart. Name, phone. É importante você sempre anotando, né, o nome da tabela, o nome o nome da tabela aqui é tabela users, né? Pronto, eu tenho o nome da tabela, o banco BD banco de dados Aquart, né? Tem o nome do banco de dados, tem o nome da tabela e tem o nome das colunas. Pronto, eu não preciso de mais nada, né? Eu com essas informações agora eu posso pegar diretamente lá dentro dessa tabela as informações, né? Então aqui eu vou apagar tudo, né? Cat é igual a 1, vou fazer tudo de novo, né? Um cat é igual a 1, tá aparecendo aqui. Se eu botar o cat é igual a menos 1 vai sumir, né? Eu coloco union select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 10, 11, né? Beleza. E aí, eu vou aqui no lugar do 7, no lugar do 7 que eu vou querer o quê? Eu vou querer o nome de usuário e o name, né? Da tabela users, né? Tabela users. Então, boto aqui o name. E aí eu boto aqui from users. Pronto. Aqui eu consigo pegar qualquer informação de qualquer tabela, né? Então, posso pegar o nome de usuário da tabela users, se eu quiser. Então, peguei, tá aqui, ó, teste, né? Posso pegar a senha também. Aqui eu só tenho um usuário, por isso que só apareceu um quadrinho. Se tivesse 1000 usuários, ia aparecer 1000 quadrinhos aqui, né? Ia aparecer os 1000 usuários, né? Posso vir colocar o pass. Vai ser teste também. Posso vir colocar o CC. Olha lá, né? Posso vir colocar o fone. Tá aqui o fone, né? Acho que a informação tudo inventada. Deixa eu ver o que mais que tem. Posso pegar o name e o e-mail, né? Vamos pegar o name. Name, Johnny, né? E o e-mail. b@g.com. Aí você fala, nossa, tem que pegar um por um. Geralmente me pega um por um, mas você pode concatenar isso, né? Posso fazer um concat, né? E juntar mais coisas. Vou juntar, por exemplo, o name, né? Vírgula. Aí eu tenho que colocar um delimitador. Pode ser um tracinho, né? Ou um 2 pontos, ou um vírgula, alguma coisa. Que vai separar um dado do outro. Aí vírgula. Posso colocar aqui pass e vou colocar o e-mail também. E-mail. Beleza, aqui ficou com os fundos que eu coloquei um tracinho. Vou colocar aqui dois pontos. Olha lá, ó. Nome de usuário, teste. A senha, teste. E o e-mail, b@g.com, né? E aqui eu posso pôr todas as informações se eu quiser, né? E aqui seriam listados todos os usuários, né? Caso tivesse mais de um usuário, né? Eu poderia desde o começo vir e chutar, né? Falar, será que existe uma tabela, será que existe uma coluna pass, uma tabela users? Pronto, ia chutar, eu não precisava ter aquele todo trabalho. Ia dar certo, né? E você já faria direto, né? O SQL Injection direto, né? Já pegaria direto os pés e os usuários, né? Só que aqui ficaria difícil. Por exemplo, aqui o nome de usuário é uname, que não é algo comum a ser utilizado. Geralmente é user, né? E o name, né? Então, provavelmente você ia descobrir a PES, mas não ia conseguir descobrir o nome de usuário, né? Por isso que foi importante fazer todo o SQL Injection completo, né? Para depois pegar a informação certinho lá, né? Bom, é isso aí, pessoal. Tem muita coisa a ser desenvolvida aqui em cima disso, muito a ser aprendido em cima disso, né? Isso daqui é o início, né, para vocês
entenderem. Se vocês quiserem se aprofundar e conhecer ainda mais, né, sobre segurança, não só sobre vulnerabilidades web também, você pode vir e fazer um dos meus cursos aqui na Solid, né? solid.com.br/treinamento. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, né? E curta aí também a página no Facebook, que é facebook.com/caveiratech, e dê uma passadinha no fórum, né? caveiratech.com/fórum, para conversar com a meninada sapeca de lá, que os meninos são do demônio, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.